Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar os nossos estudos sobre números reais, agora envolvendo potências de número real com expoente natural. Mas antes, vamos considerar brevemente aqui uma situação ou uma informação sobre as bactérias. A reprodução das bactérias pode ser assexuada ou sexuada. Na reprodução assexuada acontece que uma única bactéria ela se divide. Ela se divide em duas partes e cada uma dessas partes será uma nova bactéria igual à primeira. Assim, a cada intervalo de tempo, o número de bactérias dobra. Com isso, em questão de horas, uma única bactéria dá origem a muitas outras. Só que isso pode trazer algumas desvantagens. Por exemplo, se o ambiente mudar e tornar-se mortal para a primeira bactéria, todas as outras também morrerão, porque são semelhantes à primeira na sua constituição. É bom frisar que nem todas as bactérias são causadoras de doença. Muitas delas são encontradas em queijos, leites, iogurtes e outros alimentos fermentados. Quando administradas em quantidade adequada, essas bactérias são benéficas à saúde. A esses organismos dá-se o nome de probióticos, quer dizer, pró-vida, são favoráveis à vida. Temos aqui agora, na página 24, pense e responda. Considere então isso aqui. Com base nas informações apresentadas anteriormente, construa no caderno um quadro como este para os 6 primeiros intervalos de tempo. Depois complete-o relacionando a quantidade de intervalos de tempo transcorridos e a quantidade de bactérias existentes após cada um desses intervalos. Então, nós podemos preencher aqui a seguinte tabela. Conforme temos aqui, no tempo zero, qual será o número de bactérias? Será 1. No primeiro intervalo de tempo, essa daqui se divide em 2. Então teremos 2. No segundo intervalo de tempo, essa daqui se divide, então vamos ter, cada uma dessas duas se divide em 2, então vamos ter 4. No terceiro intervalo de tempo, cada uma dessas 4 se divide em 2, vamos ter 8. No quarto intervalo de tempo, cada uma dessas 8 se divide, vamos ter então 16. Percebam que estamos sempre dobrando. Então, após o quinto intervalo, vamos ter 32. Após o sexto intervalo, vamos ter 64. Após o sétimo intervalo, vamos ter 128. Após o oitavo intervalo, vamos ter 256. Após o nono intervalo, vamos ter 512. E após o décimo intervalo, vamos ter 1024. Então, veja esse ponto 2 aqui. Com base no quadro, responda no caderno. Qual será a quantidade de bactérias existentes após os 6 primeiros intervalos de tempo transcorridos? Então, podemos dizer 6 será 64.
E depois de 10 intervalos de tempo, qual será a quantidade? Então temos aqui 1024. Que expressão se pode usar para representar a quantidade de bactérias existentes após N intervalos de tempo? Ou seja, se eu colocasse aqui, após o intervalo N, que expressão eu poderia usar? Perceba que nós temos aqui, para a quantidade de bactérias, nós podemos usar uma expressão na forma de potência. Por exemplo, 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2 será 4. 2 a 3 é igual a 8. 2 a 4, 16. 2 a 5, 32. 2 a 6, 64. 2 elevado a 7, 128. 2 elevado a 8, 256. 2 elevado a 9, 512. 2 elevado a 10, 1024. Então, qual seria a expressão após N intervalos de tempo? 2 elevado a N. Então, nessa expressão aqui, nós estamos usando potências. Então, considere as seguintes informações no livro didático de vocês. Dado um número real A e um número natural N, esse número natural diferente de zero, a expressão A elevado a N, denominada potência, representa um produto de N fatores iguais ao número real A. Ou seja, se eu tenho A elevado a N, eu então vou trabalhar com o A. Multiplico ele A vezes A vezes A vezes A, quantas vezes? N vezes. Eu terei N fatores. Assim, 3 elevado a 4, eu vou trabalhar com 3. Multiplicaria o 3 por ele mesmo, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. E o resultado, 81. Se eu tiver menos 1,4 elevado ao quadrado, então eu trabalharei com menos 1,4 vezes menos 1,4 duas vezes, já que o expoente aqui é 2. Temos aqui 10 elevado a 1, então 10 apenas uma vez. 3 quintos elevado a 1, 3 quintos apenas uma vez. E menos 2 elevado a 5 significa a quinta potência, significa que eu trabalharei com menos 2, multiplicando por ele mesmo 5 vezes, e o resultado será menos 32. Então, nessa expressão A elevado a N, esse número A é chamado de base, e o N, um número que fica um pouquinho mais acima, é chamado de expoente. Vale destacar aqui algumas observações. Quando eu tenho, como aqui, menos 2 elevado ao quadrado, eu posso me perguntar, nessa expressão, quem é a base? Então, todo o parêntese. Isso significa que eu farei menos 2 vezes menos 2. E o resultado aqui, menos com menos, dá mais 4. Mas se eu tivesse essa expressão,
menos 2 elevado a 2. Nesse caso, qual é a base dessa potência? É apenas o numeral 2. O expoente não afeta o sinal do menos. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é menos isso. 2 elevado a 2. Ou seja, menos, essa expressão aqui é 4. Então, menos mais 4, menos 4. Portanto, essa expressão menos 2 elevado a 2 sem parêntese é diferente de menos 2 dentro de parêntese elevado ao quadrado elevado a 2. Consideremos agora algumas das propriedades das potências com expoentes naturais. A primeira propriedade nós podemos observar aqui com esse exemplo. Se eu tiver 7 elevado ao quadrado vezes 7 elevado ao cubo, 7 elevado ao quadrado é 7 vezes 7, duas vezes. 7 elevado ao cubo é 7 vezes 7 vezes 7, 3 vezes. Eu posso colocar essas multiplicações que estão dentro de parêntese, tirando do parêntese, e eu teria 5 fatores de 7. 7 vezes 7 vezes 7, 5 vezes, portanto 7 elevado a 5. Então, ao invés de eu fazer todo esse processo, eu posso observar que seria bem mais simples somar aqui os expoentes 2 mais 3. Assim, quando eu tiver 7 elevado a 2 vezes 7 elevado a 3, eu posso simplesmente conservar a base e somar os expoentes 2 mais 3, o que nos dá 7 elevado a 5. Como isso sempre é possível ser feito, então eu posso dizer que a primeira propriedade, posso destacar aqui essa propriedade das potências. Quando eu tiver, por exemplo, a elevado a n vezes a elevado a n, observe que a base é a mesma e que eu estou multiplicando, então eu posso conservar a base e somar os expoentes. Será igual a m mais n. Veja que não se pode fazer isso com a adição. Se eu tivesse, por exemplo, 7 elevado a 2 mais 7 elevado a 3, eu não posso dizer que é 7 elevado a 5. Essa propriedade, ela só se aplica se eu estiver multiplicando, não na adição, não na subtração ou na divisão. Outro detalhe, se eu tivesse 7 elevado a 2 vezes, por exemplo, 5 elevado a 3, essa propriedade aqui não se aplica. Por quê? Porque aqui a base é 7 e aqui a base é 5. As bases são diferentes. Para aplicarmos essas propriedades das potências, a base tem que ser a mesma. Então, se eu tiver um produto de potências da mesma base, eu posso conservar a base e somar os expoentes. Assim, menos 6, melhor dizendo, 0,6 elevado a 4 vezes 0,6 elevado a 7, eu conservo a base 0,6 e somo 4 mais 7, 11. Aqui, 1 meio elevado à quinta potência vezes 1 meio vezes 1 meio elevado a 9. Vale lembrar que aqui, quando não aparece nada no expoente, na verdade é 1. Portanto, eu tenho 5 mais 1, 6 mais 9, 15. Consideremos agora a segunda propriedade.
Se eu tiver, por exemplo, 7 elevado a 5 dividido por 7 elevado a 3, eu posso reescrever essa divisão na forma de fração, colocando 7 elevado a 5 no numerador e 7 elevado a 3 no denominador. Bem, 7 elevado a 5 é 7 vezes 7, 5 vezes. 7 elevado a 3 é 7 vezes 7 vezes 7, no caso aqui 3 vezes. Observe que nós podemos então cancelar alguns 7 que estão multiplicando com 7 que estão dividindo. Então, cancelando aqui, sobram 2 7. 7 vezes 7, que é 7 elevado a 2. Observe que nós poderíamos obter esse resultado fazendo o seguinte: 7 elevado a quinta potência dividido por 7 elevado a 3, vimos que dá 7 elevado a 2. Ou seja, eu poderia então, na divisão de potências aqui, subtrair 5 menos 3, que dá o resultado 7 elevado a 2. Na divisão aqui de 7 elevado a 5 por 7 elevado a 3, eu posso fazer 7 elevado a 5 menos 3, que é igual a 7 elevado a 2. Vejam, novamente, as bases são iguais. Então, na divisão de potências de mesma base, eu posso conservar a base e subtrair os expoentes. No caso aqui, n menos n, sendo que, já que eu tenho aqui uma dimensão, a base tem que ser diferente de zero. Assim, se eu tiver 1,5 elevado a 10 dividido por 1,5 elevado a 4, conservo 1,5 e faço 10 menos 4. Se eu tiver 2 terços elevado à nona potência dividido por 2 terços, vale lembrar que aqui está elevado a 1, portanto eu vou ter 2 terços elevado a 9 menos 1, ou seja, 2 terços elevado a 8. Prosseguindo aqui na página 26, temos a terceira propriedade. Considere essa expressão, 7 elevado a 5 elevado a 2. Eu tenho aqui uma potenciação cuja base, aqui, o parêntese, é uma potência. O que essa expressão, então, diz para fazer? Que eu devo pegar a base, que é 7 elevado a 5, e multiplicar por ela mesma. Quantas vezes? 2 vezes. E aplicando a primeira potência, então, a partir daqui, vamos ter 7 elevado a 5 mais 5, que é igual a 10. Veja que esse mesmo resultado nós poderíamos obter simplesmente multiplicando os expoentes. Fazendo 5 vezes 2, obteríamos então 7 elevado a 10. Portanto, quando tivermos potência de potência nessa configuração aqui, então conservamos a base e simplesmente multiplicamos os expoentes. Assim, 7 elevado a 2 elevado a 3 será 7 elevado a 6. 0,5 elevado a 4. Tudo isso aqui depois elevado a 3 será 0,5 elevado a 12. E que dizer daqui? 1/4 elevado a 2, depois essa expressão elevado a 5, e depois toda essa expressão elevado a 2. Podemos fazer 2 vezes 5, 10, vezes 2, 20. Ficará 1/4 elevado a 20. Agora, vamos considerar a quarta propriedade. Nessa quarta propriedade, considere o seguinte. Dentro do parêntese, eu tenho aqui 2 números. E esse parêntese está elevado a uma potência. Então aqui eu tenho uma potência de um produto. Quem é a base nesse caso? É o parêntese. Essa expressão diz que eu devo pegar o parêntese e multiplicar por ele mesmo. Quantas vezes? 2 vezes. Tirando então dos parênteses e usando a propriedade comutativa da multiplicação, nós podemos rearrumar
E isso pode ficar então assim, 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Assim, se eu tiver dois ou mais números dentro de um parêntese, elevado a um expoente n, cada um dos fatores dentro do parêntese, quero dizer, se eu tiver dois ou mais números multiplicando, né, dentro de um parêntese, cada um desses números podem ser, então, essa expressão pode ser expressa como um produto de cada um desses números elevado ao expoente n. Portanto, a vezes b elevado a n será igual a elevado a n vezes b elevado a n. Se eu tivesse mais números, poderia então ser colocado esses outros números também elevado a n, se aqui dentro do parênteses eles também estivessem multiplicando. E que dizer dessa outra situação aqui, envolvendo a divisão? 2 dividido por 7 elevado a 2. Nesse caso, quem é a base? O parêntese. Eu posso escrever essa divisão como uma fração. 2/7 elevado a 2. Nesse caso, então, essa expressão significa 2/7 vezes 2/7, o que nos dá 2 elevado a 2 dividido por 7 elevado a 2. Então, quando tivermos a potência de um quociente, nós podemos escrevê-los como um quociente de potências. Cada um dos termos dessa divisão pode sair elevado ao expoente dessa expressão. Ou seja, A dividido por B elevado a N, posso escrever essa expressão como A elevado a N dividido por B elevado a N. Assim, por exemplo, temos aqui 3 fatores dentro do parênteses. 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5 elevado a 3, tudo isso dentro do parênteses elevado a 2. Então esse 2 elevado ao quadrado sai elevado a 2 elevado ao quadrado, o 3 sai também elevado a esse expoente 2, e o 5 elevado a 3 sai também elevado ao expoente 2. Aplicando então aqui a terceira propriedade, vamos ter 2 elevado a 4 vezes 3 elevado ao quadrado e vezes 5 elevado a 6. Veja que essa quarta propriedade não é válida para a adição ou para a subtração. Essas propriedades só se aplicam na multiplicação, no caso dessa quarta propriedade, e divisão. Agora, um detalhe interessante. Quando nós temos uma potência cujo expoente é 0, vamos supor essa expressão 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 5. Se usarmos a segunda propriedade das potências, isso aqui será igual a 2 elevado a 5 menos 5. Já que eu estou dividindo, conserva a base e subtrai os expoentes. Portanto, ficarei com 2 elevado a 0. Mas quando eu divido um número por ele mesmo, com exceção do 0, todo número dividido por ele mesmo dá 1. Portanto, 2 elevado a 0 será igual a 1. E se eu tivesse outro número, por exemplo, 5 elevado a 0, nós podemos entender 5 elevado a 0 como se fosse 5 elevado a um expoente n dividido por 5 elevado a um expoente n. Quer dizer, um número
dividido por ele mesmo. Isso aqui também será igual a 1. Então, mesmo que o número seja negativo ou positivo, todo número elevado a zero será igual a 1. Temos então agora algumas atividades aqui na página 27. Então, pessoal, aqui na página 27, temos aqui a questão número 7. Usando o sinal igual ou diferente, você deve comparar as potências. Então, quando comparamos aqui do item A, temos o seguinte: menos 10 elevado ao quadrado. Isso daqui é menos 10 vezes menos 10, que dá mais 100. E menos 10 elevado ao quadrado, nessa configuração aqui, vamos ter menos, e aí fazemos 10 vezes 10, que dá 100. Então, nesse caso, eles são diferentes. Item B, temos menos 3 elevado ao cubo com parênteses e sem parênteses, nessas configurações aqui. E menos 3 elevado ao cubo, isso aqui será então menos 27. E nessa outra configuração nós vamos repetir o sinal de menos, e 3 elevado ao cubo também vai dar 27. Portanto, nesse caso, essas duas expressões são iguais. Menos 3 elevado ao cubo com parênteses é igual a menos 3 elevado ao cubo sem parênteses. Se eu tiver como item C, menos 2 elevado à sexta potência. Conforme já vimos, 2 elevado a 6 dá 64. Então, quando o expoente é par, isso vai nos dar positivo, mais 64. Mais 2 elevado a 6, vamos ter 64 positivo. Mas como tem um sinal de menos aqui, fica menos 64. Portanto, essas duas expressões são diferentes. E finalmente, o item D. Temos aqui menos 7 elevado ao cubo. Então isso aqui seria o quê? Menos, quando o expoente é ímpar. Então a potência vai ter o mesmo sinal da base, aqui será menos 343. 7 vezes 7, 49, vezes 7, 343. E 7 elevado ao cubo, mais 343. Aqui menos com menos, vamos ter mais 343, que é igual a 343. Portanto, essas duas expressões aqui são iguais. Próximo item. Sabendo que x é igual a essa expressão aqui, podemos destacá-la aqui.
e sabendo que y é essa expressão aqui. O que se pede é que se descubra o valor de x dividido por y. Então vamos trabalhar essa expressão aqui. Qual é o valor de x? X é igual a 5 elevado a 2 elevado a 3 será 5 elevado a 6, aplicando a terceira propriedade, vezes, aqui resolvemos o parêntese primeiro, 5 elevado a 3 dividido por 5 elevado a 2, vamos ter 5 elevado a 1. Tudo isso elevado a 4. Portanto, vamos ter 5 elevado a 6 vezes 5 elevado a 1 vezes 4, 4. O valor de x é 5 elevado a... Aqui somamos os expoentes. Quando estamos multiplicando, somamos 5 elevado a 10. E o valor de y? Y será, nessa configuração, potência de potência, multiplicamos os expoentes, 9 vezes 2, 18, dividido por 5 elevado a 4 vezes 5 elevado a 2. Trabalhando aqui dentro do parênteses, temos 5 elevado a 6. Tudo isso elevado a 2. Portanto, o valor de y será 5 elevado a 18 dividido por 5 elevado, nesse caso aqui, a 12. Multiplicamos 6 por 2. Agora temos uma divisão de potências. Isso nos dá, então, 5 elevado a 18, divisão de potência da mesma base. Conservamos a base e fazemos 18 menos 12, 5 elevado a 6. Então, qual o valor de x dividido por y? Nós podemos até escrever assim: x dividido por y. Bem, x é 5 elevado a 10. E o valor de y? 5 elevado a 6. Então, dividindo 5 a 10 por 5 a 6, vamos obter 5 elevado a 4, que é o valor dessa expressão. Bem, pessoal, fica como atividade proposta para casa a questão 1 da página 27. Espero que vocês façam com sucesso essa atividade. Bons estudos para todos.